Bom, gente, voltando aqui com o nosso direito tributário, desta feita para abordar a nossa quinta espécie tributária. Vamos falar das contribuições para fiscais. Já expusemos os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, que são os 3 tributos clássicos, expusemos empréstimos compulsórios e hoje contribuições para fiscais ou simplesmente contribuições do artigo 149 da Constituição da República e 149-A, sendo certo que as contribuições agasalhadas no artigo 149 são contribuições subsumidas à competência exclusiva da União e aquela agasalhada no artigo 149-A, que é a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, está submetida à competência exclusiva dos municípios. Bom, lembrando que aqui estamos diante de um tributo que não tem fato gerador próprio e também de um tributo caracterizado eminentemente pela vinculação do produto arrecadado a uma finalidade específica. Então aqui acontece o diametralmente oposto do que ocorre com relação aos impostos. Nós temos uma afetação, nós temos uma vinculação do produto arrecadado a uma finalidade específica. Aliás, quando pensamos num tributo que não tem fato gerador próprio, quando pensamos num tributo eminentemente caracterizado pela afetação, ou seja, pela vinculação do produto arrecadado a uma despesa, a uma finalidade específica, automaticamente remetemos o nosso pensamento aos empréstimos compulsórios e também às contribuições para fiscais. Bom, com relação às contribuições para fiscais, eu devo, antes de começar a sobre elas discorrer, eu devo explicitar que aqui no Brasil as contribuições apresentam uma moldura um pouco distorcida, né? Aqui as contribuições ostentam características bastante distintas daquelas características que contribuições para fiscais ostentam no direito comparado. Então vejam, se nós formos nos deter aos elementos inerentes, aos elementos imanentes às contribuições para fiscais, notaremos que o Supremo aqui ele apenas privilegiou, prestigiou um dos elementos. Então percebam, com relação às contribuições do direito comparado, o primeiro elemento caracterizador, e esses elementos eu lhes exponho à luz da doutrina do professor Aliomar Balieiro, e aqui não estou falando da doutrina dele de direito tributário, eu estou falando da obra do professor Aliomar de direito financeiro, em verdade uma introdução à ciência das finanças que vinha sendo atualizada pelo Djalma de Campos. Então essas características, esses esses requisitos imanentes às contribuições para fiscais foram pinçados da doutrina do professor Aliomar Balieiro. E percebam, o primeiro elemento exposto é o elemento afeto à vinculação, à afetação do produto arrecadado a uma finalidade específica, lembrando que esse foi o único elemento prestigiado, privilegiado pelo Supremo. Os demais elementos, e aqui nós temos ao todo 4 elementos, os demais foram não rechaçados, mas desprestigiados pelo Supremo. O segundo elemento, além desta afetação, nós temos um segundo elemento que é a descentralização da gestão, ou seja, a administração dessas contribuições ter que ser delegada. Então nós temos aqui o ente competente para criar a contribuição respectiva, só que esse ente delega a administração tributária, delega a capacidade tributária ativa para uma pessoa jurídica de direito público. Ora, essa descentralização, essa delegação da administração tributária, da capacidade tributária ativa para uma PJ de direito público, isso
à luz do direito comparado, caracteriza uma contribuição para fiscal. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, isso não pode ser tido, não pode ser concebido como elemento especificador das contribuições para fiscais, sobretudo depois da criação da Super-Receita, da Receita Federal do Brasil. Essa criação se dera no ano de 2007 e, por ocasião da criação da Super-Receita, foram, em verdade, fundidas duas secretarias, a Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária, formando o que se chama atualmente de Super-Receita, de Receita Federal do Brasil. Então vejam, depois da criação da Super-Receita, a União passou a ser o sujeito ativo da maioria das contribuições. A União passou a administrar quase todas as contribuições. Antes disso, que nós tínhamos o INSS, que é uma autarquia federal, se incumbindo de fiscalizar, de ajuizar a ação de execução fiscal com relação às contribuições previdenciárias do empregador e do empregado e também com relação à contribuição RAT, que é aquela contribuição do risco de acidentes do trabalho. Bom, depois dessa fusão, a própria União passou a ser concebida como sujeito ativo da maioria das contribuições. Então nós temos aí a competência tributária e a capacidade tributária ativa reunidas na pessoa do ente político União. Então este elemento eu considero que o Supremo o tenha desprestigiado, porque essa delegação da sujeição tributária ativa, da administração tributária, não se presta aqui no Brasil a caracterizar fundamentalmente uma contribuição. Aliás, é muito comum, né, que a União detenha a capacidade tributária ativa também. São contribuições administradas, né, por um órgão da União que é a Super-Receita. Na verdade, né, o titular material é a União, mas quem administra é a Super-Receita. Aqui não há uma descentralização, portanto. Com relação ao terceiro elemento, já falamos de dois. O primeiro elemento, afeto a afetação, afeto a vinculação do produto arrecadado a uma finalidade específica. O segundo elemento, referente à delegação da administração tributária, uma pessoa jurídica de direito público. O terceiro elemento, que é a exclusão dessas receitas oriundas da arrecadação de contribuições para fiscais do orçamento. Lembrando que esse terceiro elemento, ele nunca foi aplicado aqui no Brasil, porquanto as nossas constituições sempre previram o princípio da universalidade. Lembrando que na Constituição de 88, o princípio da universalidade, que é um princípio constitucional orçamentário expresso, ele vem consubstanciado, repiso, expressamente no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. Então, as receitas oriundas da arrecadação de contribuições para fiscais nunca estiveram alijadas da peça orçamentária, porquanto, repiso, as nossas constituições sempre consagraram o princípio da universalidade, né, em termos orçamentários. Bom, o quarto elemento é consectário, em verdade, do terceiro elemento, que é o fato de tais contribuições não estarem sujeitas à fiscalização a ser empreendida pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, seriam contribuições, já que estão alijadas do orçamento à luz do direito comparado, que se esquivariam dessa fiscalização a ser levada a efeito pelo Congresso Nacional com o auxílio nesse mistério do TCU. Então, escapariam dessa fiscalização a ser empreendida pelo Congresso. Estou aqui falando da fiscalização da execução orçamentária. E aqui eu faço uma pequena observação, porque no direito financeiro é muito comum, né, nós depararmos com a seguinte informação: o poder legislativo, ele se incumbe de fiscalizar a execução do orçamento. Perfeito, mas quem faz isso em verdade? O Tribunal de Contas. Não, essa é uma informação tecnicamente
equivocada. Por quê? Porque não é o Tribunal de Contas que se incumbe da fiscalização. Na verdade, quem se incumbe da fiscalização é o Poder Legislativo, no caso aqui das contribuições, o próprio Congresso Nacional. Nesse mistério, o Congresso Nacional ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Então não é o Tribunal de Contas um órgão que tenha como função principal a fiscalização da execução orçamentária. Na verdade, se nós formos examinar as funções que devem ser exercidas pelo Tribunal de Contas da União, vamos notar que alguns dos incisos do artigo 71 que dizem respeito a esse auxílio ao Poder Legislativo no que tange à fiscalização da execução orçamentária. Então, o Tribunal de Contas ele não é concebido apenas de sorte, né, a auxiliar o Poder Legislativo nessa fiscalização, nesse controle da execução orçamentária. Então, prestem atenção nisso. Tecnicamente, repito, é equivocado nós afirmarmos que o Tribunal de Contas é que se incumbe da fiscalização da execução orçamentária. Quem se incumbe? O Poder Legislativo. Nesse mistério, o Poder Legislativo é auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, vejam aqui, eu disse que esses dois últimos requisitos, elementos, características, nunca foram aplicados aqui no Brasil, ante o fato de as nossas constituições sempre terem previsto o princípio da universalidade, tá? Então nós retiramos esses dois elementos que caracterizam as contribuições para fiscais no direito comparado, que é a exclusão do orçamento e, por conseguinte, o fato de tais receitas estarem eximidas, não estarem subsumidas àquela fiscalização empreendida pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Agora, com relação aos dois primeiros requisitos, né? O primeiro requisito concernente à afetação foi mantido pelo Supremo, aliás, o único requisito prestigiado, né, privilegiado pelo Supremo, e o segundo requisito concernente à descentralização da administração, concernente à delegação da capacidade tributária ativa, esse requisito não foi tido pelo Supremo como um requisito caracterizador das contribuições para fiscais aqui no Brasil. Então percebam que realmente aqui no Brasil as contribuições para fiscais não se revestem da moldura de que se revestem as contribuições para fiscais à luz do direito comparado. E mais, aqui eu ainda faço uma observação muito importante, né, uma observação pensada da doutrina do professor Luciano Amaro, que é um tributarista do estado de São Paulo. O professor Luciano Amaro, ele diz que a referibilidade não é elemento especificador das contribuições para fiscais. O professor Ricardo Lobo Torres, que é um tributarista do estado do Rio, ele complementa. Realmente, aqui no Brasil, a referibilidade não é elemento caracterizador, especificador das contribuições, mas deveria ser. Então, no direito comparado, o que nós temos? Qual é a gênese das contribuições? Nós temos aqui um grupo, né, na sociedade, um grupo que é fiscalizado porque exerce uma atividade econômica que demanda uma fiscalização, né? Ou nós temos um grupo que recebe um determinado serviço público, obviamente é um serviço público indivisível, né? Obviamente também é uma fiscalização de polícia indivisível, porque nós não temos aqui uma fiscalização específica, né, que recaia sobre cada um dos indivíduos que compõem o grupo ou sobre cada uma das empresas, né, que compõem o grupo. Nós temos atividade estatal indivisível aqui. Então vejam, o serviço público é prestado para o grupo, a fiscalização de polícia se abate sobre o grupo. Ora, esse grupo pode ser um grupo social, pode ser um grupo econômico, pode ser um segmento econômico, ele gera gastos, né, para o Estado lato sensu. Nada mais natural do que o Estado, né, na verdade aqui a União, criar contribuições de sorte a que se possa fazer frente a tais gastos, né, os gastos que envolvem a prestação de serviço público dirigido para o grupo ou a fiscalização de polícia que irá se abater sobre as atividades empreendidas por aquele grupo. Nada mais
natural. Então, as contribuições para fiscais no direito comparado, elas se caracterizam pela referibilidade. O que isto quer significar? Ora, se o Estado gastou X prestando serviço para aquele grupo, obviamente que o Estado não pode arrecadar daqueles contribuintes que integram o grupo somados mais do que X. Ora, se o Estado gastou X fiscalizando as atividades empreendidas por aquele grupo, obviamente que o Estado não poderá exigir dos contribuintes daquele grupo somados mais do que gastou para exercer aquela fiscalização de polícia. Então nós temos aqui essa ideia de proporcionalidade norteando a criação de contribuições para fiscais à luz do direito comparado. No entanto, aqui no Brasil, a referibilidade de maneira alguma pode ser lida, pode ser tida como elemento especificador. Então o que nós temos? Uma deturpação completa da moldura que reveste uma contribuição para fiscal. Aqui nós temos verdadeiras aberrações jurídicas. As nossas contribuições, as contribuições brasileiras, são contribuições eminentemente caracterizadas por um exotismo, né? Por quê? Eu explico. Aqui nós temos um grupo, né? Um grupo que demanda gastos, o Estado gasta um dinheiro prestando serviço para aquele grupo, né? O Estado gasta um dinheiro fiscalizando as atividades desempenhadas por aquele grupo, atividades econômicas desempenhadas por aquele grupo, cria a contribuição exatamente de modo a custear tais gastos, só que a contribuição, vejam vocês, não é exigida dos integrantes do grupo. Então nem sempre aquelas pessoas, aquelas empresas que integram o grupo são os contribuintes da contribuição para fiscal respectiva. E aqui também não há essa proporcionalidade entre o que o Estado gasta para desempenhar a atividade estatal e entre o que ele arrecada dos integrantes do grupo. Isso é um absurdo, né? Nós não temos essa limitação, né, de custo, de benefício. Então não importa se o Estado gastou X, né, para prestar o serviço para determinado grupo ou gastou X fiscalizando as atividades empreendidas por aquele grupo, ele pode exigir contribuições, né, de pessoas que não integram o grupo e cuja quantia perfaça uma soma que ultrapassa, né, aquilo que o Estado gastou prestando serviço para o grupo ou fiscalizando o grupo. Então não tem pé nem cabeça a contribuição para fiscal brasileira. Na verdade, alguns autores, tais como Humberto Ávila, lá do Sul, professor Ricardo Lobo Torres, do estado do Rio de Janeiro, alguns autores colocam luzes nesse exotismo que caracteriza a contribuição para fiscal brasileira, porque as nossas contribuições mais se assemelham a impostos, né? Impostos com destinações específicas. E o próprio Supremo logrou chancelar essa ideia quando abraçou a argumentação no sentido de que a solidariedade que informa as contribuições para fiscais brasileiras é aquela mesma solidariedade baseada na capacidade contributiva que informa a criação de impostos, né? O que é realmente espantoso, né? Porque aqui nós deveríamos ter uma solidariedade informada não pela capacidade contributiva, mas sim pelo custo-benefício a orientar, a respaldar a criação de contribuições para fiscais. E como vocês podem notar, na verdade vocês ainda notarão, porque nós vamos tecer considerações sobre várias contribuições para fiscais, mas vocês notarão que muitas das bases de cálculo das contribuições para fiscais espelham riqueza. Então, nós tínhamos a CPMF, que fora extinta pela não prorrogação, né? A base para o cálculo era a movimentação financeira. Nós temos a CSLL, que é uma contribuição social da Seguridade Social, cuja base de cálculo é o lucro líquido. Nós temos o PIS, nós temos a COFINS, duas contribuições sociais da Seguridade Social, cuja base de cálculo é a receita bruta, e por aí vai. São contribuições que são criadas, né, instituídas com lastro em signos presuntivos de manifestação de riqueza do contribuinte, né, sendo que, em verdade, as contribuições para fiscais deveriam se nortear
né, deveriam ser informadas pela solidariedade com o SPEC no custo-benefício, e não pela solidariedade com o SPEC na capacidade contributiva. A solidariedade com o SPEC na capacidade contributiva é a solidariedade, aliás, que informa a criação de impostos. Mas o Supremo, ele, nas palavras do Humberto Ávila, ele criou uma solidariedade interessante aqui, né? Então o Supremo inaugurou uma solidariedade, que é a solidariedade informada pela capacidade contributiva a respaldar a instituição das contribuições parafiscais. É por isso que aqui no Brasil as contribuições parafiscais, elas não ostentam como elemento caracterizador a referibilidade. Nada obstante, devessem ostentar. No direito comparado, a referibilidade, ela é sim elemento especificador das contribuições parafiscais, o que é uma pena. Então essa pequena digressão, exatamente, de sorte a lhes informar que as nossas contribuições parafiscais são contribuições um tanto quanto exóticas, e eu aqui tomo de empréstimo o termo da literatura do professor Ricardo Lobo Torres, até o professor Humberto Ávila fala, né, também a respeito dessa esquisitice que reveste as contribuições parafiscais brasileiras. Então, essa moldura ostentada pelas nossas contribuições parafiscais é muito distinta da moldura que as contribuições parafiscais do direito comparado ostentam. Então, é complicado. A nossa matéria já fica bastante complicada, difícil de se deglutir, né? Nós não temos sequer um parâmetro comparativo, né, à luz dos outros, da legislação dos outros países, porque temos contribuições que são verdadeiras aberrações. Esses autores fazem alusão ao fato de que as nossas contribuições, em verdade, são impostos travestidos de contribuições e impostos com destinações específicas. Então, qual seria, né, a gênese da contribuição parafiscal? Ora, nós temos um grupo que demanda gastos, né? Esse grupo gera gastos para o Estado cria uma contribuição para custear tais gastos. Gastos relativos a quê? Ora, um serviço público que é prestado só para aquele grupo ou uma fiscalização de polícia que se abate só para aquele grupo, que se abate só sobre aquele grupo, perdão. Então vejam, nada mais natural do que se criar uma contribuição e instar os integrantes do grupo ao pagamento da contribuição respectiva. Então é óbvio que aqui nós deveríamos estar diante de uma referibilidade, de uma proporcionalidade como elemento caracterizador das contribuições parafiscais. Mas no Brasil isso não acontece, porque nós temos uma contribuição parafiscal cujo mote é exatamente os gastos que o Estado despende prestando serviços para o grupo ou fiscalizando o grupo, sendo certo que a contribuição é criada, mas os integrantes do grupo não são os contribuintes da contribuição, e outra, os gastos que o Estado despende com a prestação daquele serviço ou com aquela fiscalização de polícia não norteiam a arrecadação. Então, uma contribuição que foi criada exatamente para custear aqueles gastos. Ora, o produto da arrecadação pode superar tais gastos. Então, isso realmente nos remete àquela argumentação no sentido de que as nossas contribuições são verdadeiras aberrações, são contribuições exóticas, né, e que não encontram paralelo em país desenvolvido algum do mundo. Tá? Então, essa pequena introdução exatamente de modo a que vocês pudessem entender, né, a moldura das contribuições parafiscais brasileiras. Bom, e aqui eu faço mais uma observação, só que no que se refere à nomenclatura. Muitas pessoas gostam de fazer alusão às contribuições do artigo 149 e 149-A como sendo contribuições especiais. Numa outra oportunidade, eu já deixei claro aqui em sala de aula que não gosto deste termo. Por quê? Porque contribuições especiais é uma nomenclatura utilizada pela corrente quadripartida, né? Essa é uma corrente que versa sobre o número de espécies tributárias existentes. Essa corrente quadripartida não é, por certo, a corrente mais importante,
né, no que se refere ao número de espécies tributárias existentes no Brasil. As mais importantes são a tricotômica, abraçada pelo Código, e a pentapartida, abraçada pelo Supremo, mas a quadripartida tem uma certa relevância, uma certa importância, porque chegou a ser lançada pelo ex-ministro Carlos Veloso no âmbito do Supremo, mas o ministro Veloso, na ocasião, ele foi voto vencido. Aí vejam, com relação à corrente quadripartida, o que nós temos? Nós temos os impostos, nós temos as taxas, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, à luz dessa nomenclatura, né, que é encampada pela corrente quadripartida, as contribuições especiais abarcam não só as contribuições do 149, como também as contribuições de melhoria, né, porque à luz da corrente quadripartida, as contribuições do 149, elas vão se amalgamar teoricamente ao conceito de contribuições de melhoria, formando um conceito único, conceito de contribuições especiais. É por isso que eu acho por bem descartar essa nomenclatura para designar as contribuições do 149. Eu prefiro o termo contribuições parafiscais ao termo contribuições especiais, né? Porque quando fazemos alusão às contribuições especiais, isso pode gerar alguma confusão, por quanto as contribuições especiais abarcam, além das parafiscais, as contribuições de melhoria. Então, de sorte é que não venhamos a deparar com qualquer imprecisão terminológica. Eu acho por bem nós falarmos contribuições do 149 e 149A ou simplesmente contribuições parafiscais. Bom, com relação às contribuições parafiscais, nós temos 4 espécies, né? 3 delas estão agasalhadas no artigo 149 da Constituição da República, lembrando que as contribuições agasalhadas no artigo 149 da Constituição da República são contribuições subsumidas à competência impositiva do ente político União. E nós temos a 4ª espécie agasalhada no artigo 149A, esta 4ª espécie subsumida à competência impositiva dos municípios. Então vamos lá, as espécies de contribuições parafiscais à luz da Constituição da República, artigo 149. Nós temos 3 espécies, a primeira delas, contribuições sociais, a segunda espécie, contribuições de intervenção no domínio econômico, a terceira espécie, contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, essas no artigo 149. A 4ª espécie, já no 149A, nós temos a COSIP, né, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, esta última subsumida, repiso, à competência impositiva dos municípios. São contribuições de competência exclusiva dos municípios. Com relação ao artigo 149, notadamente com relação à primeira espécie de contribuição parafiscal, qual seja, né, a contribuição especial, a contribuição social, aqui eu devo dizer que as contribuições sociais se bipartem. As contribuições sociais, elas podem ser contribuições sociais da Seguridade Social, que são, por certo, as mais famosas, regidas pelo artigo 195, e nós temos as contribuições sociais gerais, tá? Então, quando falamos em contribuições sociais, por favor, não remetam, né, o pensamento às contribuições sociais da Seguridade Social, porque o leigo tende, né, a pensar que qualquer contribuição social é da Seguridade Social. Não é verdade. Aqui nós temos uma questão bastante interessante, né, porque se nós errarmos nesse particular, nós estamos aqui errando em termos também de anterioridade. Por quê? Porque eu disse, as contribuições sociais que se apresentam sob 2 submodalidades, quais sejam sociais da Seguridade Social e sociais gerais, apresentam diferenças que são importantes, né? A primeira diferença importante, ora, as contribuições sociais cujo produto da arrecadação é vertido para a Seguridade Social, ora, essas contribuições se submetem à anterioridade nonagesimal, que está lá no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. As contribuições sociais da Seguridade Social
são regidas exclusivamente pelo artigo 195. Já as contribuições sociais gerais não são regidas pelo artigo 195. E aqui cabe realçar que tais contribuições, as sociais gerais, se submetem não à anterioridade nonagesimal, mas sim àquela anterioridade clássica, constante no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição da República. Então, lembrando que a anterioridade clássica, ela se apresenta sob duas vertentes. Nós temos a anterioridade de exercício e a anterioridade mínima de 90 dias. Agora, com relação às contribuições sociais, as únicas que estão subsumidas à anterioridade clássica são as contribuições sociais gerais. Já as contribuições sociais da Seguridade Social são aquelas regidas pelo artigo 195. Então, não façam, por favor, essa confusão, porque, repito, o leigo, quando escuta o termo contribuição social, ele já remete o pensamento à Seguridade Social. Não é verdade. E aqui vocês podem cometer um erro técnico crasso, que é submeter a contribuição social geral à anterioridade nonagesimal. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Bom, gente, com relação a essa apresentação geral, referente às contribuições, elementos, características, a moldura das contribuições à luz do direito brasileiro, era o que eu tinha para falar, e daqui a pouco nós voltamos com o conceito de contribuições e com a abordagem minuciosa de cada uma das espécies de contribuições para fiscais. Obrigada!